Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom nós estarmos em mais uma live aqui, adentrando a tua casa. E que neste dia o Senhor traga paz sobre a sua casa, sobre a sua família. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que o príncipe da paz adentre a tua casa, a tua família, o teu território. Que neste culto, online, o Senhor possa falar com você, possa falar sobre a tua casa, sobre a tua família, Ontem eu estava ministrando na célula, Jeremias 29:11. Que diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. O Senhor tem pensamentos de paz ao teu respeito. Essa quarentena vai acabar. O Senhor quer dar paz a você. O Senhor quer dar refrigério à tua alma. O Senhor quer curar a tua vida, as tuas emoções. Você que está enfermo, que o Senhor nessa hora te toque, com um toque de cura, com um toque de restauração. Renove as tuas forças, que Ele traga alegria, alegria que traz força. A alegria do Senhor é a nossa força, e que neste dia o Senhor traga alegria ao teu espírito, para estarmos juntos, adorando, celebrando ao Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos celebrar o Rei em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3, vai! Te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. As trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Vamos celebrar o Rei, eu sou livre. Livres pra correr, livres pra correr, livres pra dançar, livres pra dançar, livres pra viver por ti. Livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Vamos celebrar o Rei. 1, 2, 3, vai! Senhor Jesus, os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os povos viverão, os povos te adorarão,
as trevas fugirão. Por ti, E por ti eu grito, eu sou livre. Eu sou livre. os cegos verão por ti. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão. Os mortos viverão. Os povos te adorarão. As trevas fugirão. E por ti eu grito, eu sou livre. é livre, libera o braço de mundo ao Senhor. Livres para correr, Livres pra correr. Livres pra correr. livres para dançar, Livres pra dançar. livres para viver por ti. Livres pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre, livres para correr, Livres pra correr. Livres pra correr. livres para dançar, Livres pra dançar. livres para viver por ti. Livres pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Para finalizar, livres para correr, vamos lá. Livres para correr, Livres pra correr. livres para dançar, Livres pra dançar. livres para viver por ti. Livres pra viver por ti. Eu sou livre. Vamos falando no céu Eu agora, sou Senhor. livre. Livres para correr, livres para correr, Livres pra correr. livres para dançar, Livres pra dançar. livres para viver por ti. Livres pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, aleluia. Todos os joelhos se dobrarão ao Senhor Jesus, amém? Glórias ao Senhor aí na sua casa, tenho certeza disso, de que Deus está operando um milagre e que Ele vai fazer com que você nessa noite seja abençoado grandiosamente. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida. Vamos declarar a Ele que todo joelho se dobrará à presença dEle. Aleluia! Vamos celebrar. Glória e honra. Glória, honra, poder a Cristo. Glória, honra, poder a Cristo. Aleluia, diga. Aleluia. 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 A Cristo. Aleluia. 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 A Cristo. Vamos cantar a glória do Senhor. Vamos declarar a
casas, porque só Ele tem poder para te livrar, só Ele tem poder para curar essa noite. Vamos cantar bem forte, glória e honra, glória, cante. Glória, honra, poder a Cristo. Glória, glória, honra, poder a Cristo. Aleluia, 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 a Cristo, a Cristo. Aleluia, 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 a Cristo, a Cristo. E todo joelho se dobrará, cante. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Declare isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Jesus é o Senhor, diga. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Vamos declarar glória e honra. Glória, honra, poder a Cristo. Glória e honra. Glória, honra, poder a Cristo. Aleluia, bem forte. Aleluia, 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 a Cristo. Aleluia, 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 a Cristo, a Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Vamos declarar bem forte as vozes, cante. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo.
joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Ele é o descanso. Aquilo que nós precisamos, em Teus braços, Senhor, é o nosso descanso. Em Tua presença, Senhor, é o nosso descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Shalom. Shalom, músicos. A graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Alfa e o Ômega, o começo e o fim. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A nossa alegria, a nossa segurança, o nosso futuro, o nosso presente. Quem somos nós sem Jesus? Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós conhecemos o Senhor, nós temos o Senhor na nossa vida. E que a Tua graça e a Tua misericórdia nunca nos deixe, Pai. Porque delas temos vivido, dela temos vencido, dela caminhamos, Senhor. Que a Tua presença, ela continue nos dando força, não para clamar ao Senhor para que nos livre dos problemas, para clamar ao Senhor para que a nossa fé cresça, para que possamos vencer as dificuldades, Pai. Porque dificuldades vêm em todo o processo da nossa vida, em todos os tempos bons e não tão bons. Eu sei que eles vão ter que acontecer, porque colaboram para o nosso crescimento, colaboram para o nosso aprendizado de dependência do Senhor. Mas muito mais do que pedir para que o Senhor nos livre deles, é pedir que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria para vencê-los, para tirar proveito de tudo isso, Pai. E só a Tua presença na nossa vida, só a nossa dependência do Senhor faz isso. Que essa graça venha sobre nós, venha sobre cada um que está nesse momento participando dessa live, todos aqueles que creem, todos aqueles que dependem, Pai. Nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Como não agradecer, não é? Cadê meu esposo? Apóstolo Jairo, cadê você? Está conversando. Eu quero deixar um versículo para você, como a minha parte nesse momento. Está lá em Provérbios 3, de 1 a 4. Primeiro eu quero dar um oi, né? Puxa, desculpa. Mandar um abraço para você, nossos discípulos queridos, um abração, um beijão. Para você que está nos assistindo. Como sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade de entrar na sua casa, ser recebido por você. E dizer que nós não fazemos live para agradar ninguém, não é? Nós fazemos a live porque a palavra de Deus tem que ser ministrada, nós temos que ser edificados, preparados. E para quantos pensam assim, então as lives cristãs são assim para esse motivo. Amém? Então, Provérbios 3, de 1 a 4. Eu vou ler para você, para a gente meditar um pouco nele, né, meu bem? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde
os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a lealdade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Qual é a sua idade? Como você se imagina daqui a ano que vem, 2021? Como você se imagina daqui a 5 anos? 10? A palavra nos garante que quando nós guardamos os mandamentos, nosso coração está escrito os mandamentos. Então, ela nos garante que nós teremos anos de vida e paz. Eu tenho muitos anos de vida cristã, me converti aos meus 19 e posso dizer que em meio a lutas, com certeza, posso dizer para você que tenho vivido na minha vida em família anos de vida e de paz. As lutas não acabam, são fases, são períodos, mas a paz, a continuidade de uma certeza, ela continua. São anos. Então a nossa fidelidade, a nossa lealdade aos princípios, elas nos trazem prosperidade como pessoa, elas nos trazem prosperidade financeira, mas elas nos acrescentam essa paz que muitos não conhecem, não recebem, não têm. Senão não haveria motivo para a palavra estar nos orientando dessa forma. Por que será que nosso Deus nos deixa em tantas vezes orientações como essa? Que a fidelidade e a lealdade façam parte, que os mandamentos estejam guardados no seu coração. Porque nós vamos ter anos, nós vamos passar fases e períodos de tranquilidade. E ainda vamos achar graça diante do Deus e dos homens. Então isso não é algo para ser simplesmente lido e achado muito bonito. Isso é algo que tem que ser vivido. E fidelidade é uma coisa que você vive ela, principalmente nos momentos mais complicados. Então, a minha palavra agora, para você que está aí, é essa. Você quer ter vida e paz daqui para frente? Seja você um adolescente, uma pessoa na faixa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Como você quer ser daqui para frente? Existe um princípio para isso, existe um ensino para isso. E isso tem que estar cravado em nós como algo que não se muda, que não passa, que não tem opção. Quem conhece a fidelidade e a lealdade, quem tem retorno, não tem como voltar atrás. Porque experimenta as promessas. Então eu queria te incentivar a ser fiel. Queria te incentivar a não ter medo, a permanecer fiel a Deus. Porque tudo vai mudar de novo daqui a pouco. E aí, quando nós temos a fidelidade plantada, nós temos tranquilidade. Mas quando nós não estamos fazendo aquilo que estamos aprendendo, como nós estamos praticando aquilo que conhecemos, então é como se ficasse um buraco no nosso coração, é como se ficasse uma insegurança. É que nem aquelas pessoas, né, mozão, que elas têm um princípio, por exemplo, elas são dizimistas fiéis. De repente, por qualquer motivo ou qualquer coisa, elas param. Então já não tem mais fidelidade, já não importa mais. O medo delas tomou a frente. Quando ela deixa de fazer isso, fica um vazio na vida dela. Fica uma coisa estranha, um sentimento estranho. Por quê? Porque ela sabe que algo está em falta.
algo está em falta na sua vida. Não tem nada a ver com valores, não tem nada a ver com isso. Fidelidade é fidelidade. Se é com pouco, se é com muito. Tem faltado isso na sua vida? Como está o seu coração com essas questões? Eu vou te falar sobre eu e a minha casa. Nós temos paz. Nós temos fidelidade. Porque nós queremos continuar assim e queremos que os nossos filhos desfrutem disso. Queremos que os nossos discípulos desfrutem disso. Eu quero te abençoar e declarar sobre a sua vida revelação. Revelação da palavra no que se refere à fidelidade e à lealdade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, pastor Jairo, meu mozão, para vocês agora, como ele está bonitinho. Tá tirando foto nossa, Rose. Tem que ter foto para pôr nas lives. Amém, gata? Te amo, viu? Glória a Deus, paz e graça, aleluia, amém, queridos? Tem mais um cântico aí pra gente? Aleluia, meu Deus, Pai Celestial, queremos nessa hora pedir que a Tua bênção, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Meu Deus, como que a unção é tão importante na nossa vida. Porque a unção é aquela que nos dá a revelação, nos dá a compreensão, nos guia a toda a verdade, porque a unção é a própria pessoa do Espírito Santo agindo em nossas vidas e nos guia a toda a verdade. Então, nós seremos totalmente libertos quando nós honramos e deixamos sermos guiados por essa unção, por essa direção do Espírito Santo. E é isso que eu desejo que aconteça com a sua vida agora, pela palavra que vai ser ministrada, pelos ensinamentos que o Senhor Jesus tem na nossa direção, debaixo da unção. Desde já eu abençoo a sua casa. Eu declaro a bênção de Deus instalada no teu lar, sobre você, sobre o sacerdote do lar, sobre a tua família, os teus filhos, sobre tudo o que pertence a você, teu trabalho, os teus bens. Eu declaro tudo abençoado, guardado e protegido debaixo da potente mão de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos ouvir mais um cântico. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, querido. Em Glória a teus Deus. braços. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Na realidade, Deus quer falar conosco a respeito desse momento que nós estamos atravessando. Mas não é só esse momento que nós estamos atravessando, a nossa vida toda, todos os nossos dias são dias feitos de desafios. Então, todos os dias nós temos que estar atentos. Eu quero ler aqui o texto base daquilo que nós vamos falar hoje. O tema da nossa mensagem hoje é: arrependimento nos cura. Arrependimento nos cura do sentimento de engano. Então preste atenção nesse texto de Lucas 22, 31 até o 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue-me que me conheces. E eu quero ler também, para completar esse texto, Mateus 26, do 69 até o 75, que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus, que essa palavra de hoje possa falar com você, possa trazer entendimento espiritual na tua vida, para que possamos ficarmos com atenção naquilo que Deus quer nos ensinar. Porque todo cristão será testado, provado na sua postura de fé. Salmos 12, versículo 6 diz: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Em 1
1 Pedro, nós vamos encontrar, 1 Pedro 1,7, vamos encontrar a segunda coisa que diz, que a prova da nossa fé é para louvor, honra e glória a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, queridos, quando nós nos deparamos com Daniel capítulo 3, ali a partir do versículo 19, tem algo muito interessante em relação ao que eu estou falando, tá? Daniel 3,19 diz assim que Nabucodonosor, ele ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, pela postura que eles tiveram. Eles não se dobraram diante do edito do rei, eles conservaram a sua fé, eles se mantiveram firmes, crendo no Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor então ficou furioso e mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Mas o que interessa aqui para nós nesse texto é o que está escrito no capítulo 3, versículo 28, que diz assim: depois que Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha do fogo ardente, aí Nabucodonosor vai dizer assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Meu Deus, essa é a intenção de Deus, que a sua postura de fé, que a sua maneira de crer nele seja firme, seja sólida, para que pessoas de fora possam glorificar o Deus que você serve, para que pessoas que estão lá fora possam ver que você realmente tem firmeza, que você acredita realmente no Deus que você tem declarado que você acredita. Meu Deus, isso é poderoso. A sua postura de fé, a sua convicção de fé e a sua maneira de permanecer firme crendo faz com que as pessoas glorifiquem o nome do teu Deus. Essa é a intenção de Deus para as nossas vidas. Então a tua postura de fé na palavra de Deus anula decretos malignos contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Quando nós nos prostramos, nós nos portamos de uma fé viva e nós permanecemos firmes nela, qualquer tipo de decreto maligno contra nós não perecerá, não prevalecerá, eles perecerão, eles cairão. A palavra de Deus diz assim, que todas as armas forjadas contra nós cairão por terra. Amém, queridos? Amém? Então, a fé na palavra de Deus anula decretos na tua casa, na tua vida e na tua família. Essa passagem que nós lemos agora, de Lucas 31, 34, ela refere-se ao momento que Jesus alerta Pedro sobre a sua negação, sobre o momento que Pedro ia negar Jesus. Aqui Jesus não o chama de Pedro, mas de Simão. É Jesus lembrando o seu discípulo que ainda havia muito de Simão nele, e o inimigo usaria esses argumentos para tentar destruí-lo, porque Pedro era inconstante em estabelecer os seus propósitos. Querido, isso fazia de Pedro um homem pela manhã e outro homem totalmente diferente à noite. Pela manhã, Pedro, ele dizia: vou contigo para a prisão e até a morte, se for necessário. Mas à noite dizia não conhecê-lo. Então, querido, isso aqui é um alerta para nós. O que é que pode haver de Simão em nossas vidas? O que é que pode haver
desse Simão, porque Simão significa cana agitada pelo vento. Sabe quando aquele canavial vem o vento muito forte e a cana dobra, ou seja, ela se dobra diante das circunstâncias. Então é isso que significa Simão, vulnerável. Então, a gente entende que Simão, ele se movia pelas circunstâncias. Ora ele estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Ora andava sobre as águas, ora afundava. Então ele não tinha uma constância, ele era vulnerável. Então, isso aqui é um alerta que Deus está trazendo para nós. Porque podemos ter alguma coisa de Simão em nós, que nos impede de avançar, de conquistar os nossos objetivos, os nossos alvos, os nossos propósitos. É muito interessante essa experiência que Pedro teve, querido, no seu homem interior, até então desconhecido. Porque Pedro estava iludido acerca de si próprio, achando-se forte e preparado para qualquer momento de adversidade. Ele se achava, a sua fala, todo mundo que estivesse perto dele falava: não, esse camarada, ele é forte, ele está disposto. Mas não era isso que realmente existia dentro de Pedro. Ele achava que estava preparado para qualquer tipo de adversidade. De repente você também pode achar que está preparado para qualquer momento, para qualquer tipo de adversidade. Talvez você achava que estava preparado para essa pandemia. Talvez você achava que estava preparado para esse momento. E no decorrer, nós vamos percebendo que não. De repente, o engano se desfez diante das suas próprias palavras. Por 3 vezes afirmou não conhecer o seu mestre. Por 3 vezes afirmou: não conheço esse homem. Espera aí. O homem que andou com Jesus por 3 anos e meio, que foi usado para expulsar demônios, foi usado para fazer curas, libertação, andou sobre as águas, tantas outras coisas que ele fez. E agora a pessoa vai dizer: não, eu não conheço esse homem. Meu Deus, havia um engano muito grande dentro dele. Por 3 vezes afirmou: não conheço esse homem, não conheço esse meu mestre. Tudo que afirmou que não faria foi exatamente o que fez. Agora a pergunta que não quer calar: isso foi bom ou foi ruim? É uma pergunta. Isso foi bom ou foi ruim? O que aconteceu com Pedro? Presta atenção nisso, querido. Essa experiência, ainda que dolorosa, foi altamente saudável para desencadear um eficaz processo de cura interior. Está entendendo, querido? Toda cura se inicia no diagnóstico do problema. Sabe, como pastor, nós observamos muitas situações que acontecem com o rebanho. Muitas pessoas, elas vêm até a igreja e elas ficam muito tempo só podando galhos. Elas podam os galhos. E o que acontece? Depois de algum tempo, aquele galho que foi podado, ele brota e cresce outra vez. Ou seja, o que estou querendo dizer? Uma pessoa que comete um erro, que comete um pecado, ela vem na igreja e ela poda esses galhos e dá a impressão que ela se arrependeu verdadeiramente. Mas passa 3, 4, 5 meses, ela vem e comete novamente aqueles mesmos erros. Sabe por quê? Porque ela está podando galhos.
Mas a palavra de Deus diz: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Meu Deus, nós temos que tratar e arrancar as raízes da malignidade. Nós temos que arrancar a árvore juntamente com a sua raiz, porque senão ela continuará dando aquele fruto. Foi isso que aconteceu com Pedro. Tudo que afirmou que não faria, foi exatamente o que fez. Mas isso, queridos, isso trouxe uma experiência profunda, ainda que dolorosa. Isso começou a fazer um trabalho, um desencadear muito eficaz de um processo de cura interior na vida de Pedro. Então, você não pode ficar podando galhos. Você tem que ir ao problema e querer resolver o problema. Querer resolver o problema. Pedro só poderia ser curado nessa área se descobrisse, ainda que dessa forma. Deus permite certas experiências para mostrar o quanto ainda precisamos ser tratados. Ninguém é perfeito. Todos estamos em um processo de amadurecimento, de cura, de crescimento. E nós vamos deparar com algumas coisas na nossa trajetória que vamos precisar de ser tratados, que vamos precisar de sermos trabalhados por Deus. Então Deus permite certas experiências para mostrar a área que ainda precisamos, porque há determinadas fraquezas pessoais que só serão descobertas diante dos momentos de crise, diante dos momentos de adversidades, diante de uma situação muito difícil. Então nós vamos descobrir as nossas fraquezas humanas. O quadro poderá nos chocar. Diante de algumas circunstâncias, o quadro que pode acontecer conosco pode nos chocar. Ou de repente você ficar chocado com algumas pessoas que você jamais acreditasse que poderia acontecer com ela alguma coisa. Talvez você já deve ter se chocado com pessoas que você olhava para aquela pessoa e falava assim: meu Deus, essa pessoa é tão de Deus. E de repente você descobre que aquela pessoa caiu num delito. Porque aquela área não foi cuidada, aquela área não foi tratada. Precisava ter exposto essa área. Por quê, queridos? Porque o inimigo não é bobo. Ele vai trabalhar exatamente na área de fraqueza. Ele nunca virá para a sua vida uma área que você já está resolvido. Ele nunca virá para a sua vida em uma área que você já está resolvido. Ele virá para tentar em uma brecha, uma área que você ainda não está resolvido. Como era o problema de Pedro. Tá? Então, esse quadro pode nos chocar. Pode chocar você, com você mesmo, consigo mesmo. Ou pode você ficar chocado com pessoas que aparentemente eram pessoas tão especiais, tão espetaculares espiritualmente falando. Com quantas pessoas que nós já ficamos chocados. Mas essa será a grande oportunidade para um processo de restauração e cura. Pedro ficou profundamente triste pelo que havia feito. Sua decepção consigo mesmo foi tão forte que o levou ao choro amargo. A Bíblia diz que quando o galo cantou, quando ele lembrou das palavras de Jesus, ele caiu em si, caiu em arrependimento, e ele chorou amargamente. Meu Deus, isso fala de um choro ácido,
fala de um gosto de absinto. É algo muito desagradável, repugnante, da ânsia. Você já tomou um remédio amargo, mas amargo mesmo, que quando você toma ele, que ele bate no teu estômago, dá vontade, dá ânsia em você? É exatamente isso, é aquele amargo da alma que Pedro sentiu. Esses são sinônimos de amargo, ácido, absinto, desagradável, repugnante, ânsia. Escute o que eu vou falar para você agora. Preste muita atenção. Você precisa de ouvir isso, você precisa de anotar isso. Nenhum ser humano terá a sua vida transformada radicalmente se não sentir nojo de si mesma, repulsa pelos seus atos pecaminosos. Quando você comete um pecado, se você não sentir repulsa por isso, se você não tiver um arrependimento genuíno por isso, jamais poderemos ser transformados genuinamente. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, queridos, o choro amargo de Pedro permitiu a continuidade do processo de restauração na vida dele. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, quando a tristeza vem, é um sinal, sabe? Quando você fica muito triste por alguma coisa que você cometeu, então é um sinal de que está vindo um arrependimento. E isso te salva ou mantém você salvo. Glória a Deus. Sabe, queridos, esse choro amargo, para mim, ele estava querendo dizer: eu não quero mais ser Simão. Eu não quero ser mais essa pessoa volúvel. Eu não quero mais ser essa pessoa que uma hora eu digo isso e eu não faço. Eu não quero ser mais uma pessoa que tem duas palavras. Eu quero ter um caráter firme. Eu quero ter um caráter forjado por Cristo na minha vida, que trabalhou comigo. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida é forjar um caráter firmado na sua palavra, nos levar a uma fé viva, que vamos dar um testemunho, que muitas pessoas lá de fora vão glorificar o nome de Jesus por causa da sua postura. É isso que manifesta a glória de Deus, o seu testemunho de fé, a sua postura de fé. Agora, Pedro está aqui dizendo, com esse choro amargo: eu não quero mais ser esse homem, Simão. Eu quero ser aquele Cefas que Jesus profetizou na minha vida. Jesus um dia chegou para ele: tu és Simão, filho de Jonas. Porém eu te digo, tu serás Cefas. Tu serás uma pedra. Você será firme. Você será como uma rocha. Meu Deus. Deus, Ele tem profetizado através da palavra dele na sua vida, para fazer as mudanças, as transformações. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer. Ele não queria mais ser chamado Simão, da mesma forma como Jacó não queria mais ser chamado enganador. Todos precisaram passar por um processo doloroso. Deus, queridos, preste atenção, Deus nos dá oportunidades para sermos transformados e usados de forma poderosa em suas mãos. As lágrimas de Pedro não foram em vão.
não foram derramadas em vão. Pelo contrário, Pedro se tornou um dos apóstolos mais cheios do Espírito Santo. Escute isso. Apóstolo Pedro se tornou um dos discípulos mais cheios do Espírito Santo, que no dia do Pentecoste tomou a palavra com intrepidez, com autoridade, debaixo de uma unção poderosa, e fez um discurso tão poderoso que 3.000 almas se converteram. A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Meu Deus, que unção que veio pela vida do... Por quê? Porque ele se arrependeu. Diferente de Judas, que houve somente um remorso e foi se enforcar. Mas Pedro se arrependeu e permitiu que fosse retomado o seu ministério, que fosse retomado o seu propósito. E Deus o usou tremendamente e usará a sua vida tremendamente. Eu profetizo isso, eu declaro isso, que você é um instrumento nas mãos de Deus. Se você está passando por esse processo, olhe para o seu futuro e vê que Deus vai usá-lo tremendamente, em nome de Jesus. Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos encontrar a nossa medida de fé exatamente diante das crises e adversidades. Nós vamos encontrar a nossa medida de fé exatamente diante dos nossos desafios. É ali que você vai encontrar a sua verdadeira medida de fé. É muito interessante. Jesus ele vai dizer para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. As pessoas que são do campo, elas vão entender bem o que Jesus está falando aqui, porque cirandar é aquele homem, é o cirandeiro, que ele pega uma braçada de trigo que já foi ceifado, e ele vem com aquela ceifa do trigo, abraça aquilo e ele traz até a peneira. A peneira é algo que fica preso em algum lugar em um pano por baixo, e ele começa a bater naquela peneira, para que o fruto do trigo comece a ser separado da palha. E naquela peneira o fruto, o trigo vai caindo por baixo, vai atravessando a peneira, vai caindo e vai ficando só a palha. Essa é a forma, porque há um impacto, há uma batida. Então Pedro, nesse momento, ele estava sendo trabalhado para ser destruído, para ser tirado a parte negativa, para que o diabo pudesse usá-lo para destruí-lo. E quase conseguiu destruí-lo, levando ele a negar Jesus. Mas é muito interessante o que Jesus faz. Eu vou explicar para você aqui algo muito interessante, porque Jesus, ele é o nosso intercessor. A palavra de Deus diz que Jesus está sentada
à direita do Pai e intercede por nós. Ele intercede pelas nossas dificuldades, pelas nossas fraquezas. E o Espírito Santo, da mesma maneira, nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra de Deus, no Salmos 103, 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas mesmo assim Ele resolveu colocar o tesouro dele dentro de nós, querido, dentro desse vaso frágil, para que a glória não seja tua, para que a glória seja dele. É por isso que quando você dá um testemunho de fé, o nome dele é glorificado. Então aqui, Pedro é avisado. Olha, Satanás, ele vai tentar destruí-lo, porque tem muito de Simão ainda em você, tem muito ainda da velha natureza em você, tem muita coisa ainda do passado em você. Mas eu roguei por você, eu orei por você, eu intercedi por você, sabe para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Pedro, eu orei, eu fiz intercessão para você, para que a tua fé não desfaleça. Escute, nós pastores cometemos muitos erros, quando as pessoas vêm até nós com um problema, e muitas vezes nós pedimos para que Deus remova o problema da vida da pessoa. E nessa mensagem eu descobri que muitas vezes eu mesmo fiz errado, e que muitos pastores erram, que nós queremos remover o problema da vida das pessoas, mas nós não podemos remover o problema da vida das pessoas, porque muitas vezes aquele problema que está vindo sobre a pessoa, é para ajudar aquela pessoa a identificar o que está errado na vida dela, é exatamente para identificar as áreas que ela precisa amadurecer. O que nós temos que fazer é o que Jesus fez por Pedro, é orar para que ele tenha fé, para atravessar esse momento de dificuldade, para atravessar esse momento de adversidade, para atravessar esse momento de desafio, para atravessar esse momento de tentação. Meu Deus, e assim é que nós vamos amadurecer, quando nós entendemos como que Jesus trabalha em nossa vida, como que Deus trabalha em nossa vida. Então nós vamos entender que muitas vezes as dificuldades e os desafios que vêm contra nós é para nos promover, para nos levar a exercitar uma fé, para aumentar a nossa conquista lá na frente. Amém, queridos? É para isso. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por alguma situação, até mesmo esse problema que nós estamos enfrentando, porque se fosse só você que estivesse enfrentando esse problema dessa pandemia, desse corona, mas toda a humanidade está passando por isso. Então eu quero dizer para você que a fé vai estar em evidência no mundo todo, porque o que tem de gente orando, o que tem de gente profetizando, o que tem de gente liberando decretos na direção de tantas pessoas, mas eu quero orar para que a tua fé não desfaleça. Eu quero pedir a Deus que venha fortalecer a tua fé, para que você possa atravessar esse momento de dificuldade, sim, mas lá na frente você possa ser acrescentado, para que o nível de fé cresça, porque terá outras conquistas que Deus quer dar para você, e que esse nível de fé que você tem, você não pode alcançar. Você está entendendo? Então Deus está trabalhando para que você conquiste. Então, se você estiver passando por alguma tribulação agora, se você estiver passando por uma adversidade agora, se você estiver passando por um desafio agora, glorifique a Deus, não peques. Deus está te alertando hoje que o diabo vai procurar brechas, que o diabo vai procurar fraquezas. Então entregue tudo na mão dele, coloque tudo na mão dele,
E Ele vai levar você a ultrapassar, a vencer todas essas situações. Eu quero orar por você, Pai Celestial. Toma agora, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Meu Deus, nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, Pai querido. Porque essas pessoas estão enfrentando, eu também estou enfrentando, a minha casa também está enfrentando, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, todos nós estamos como que dentro do mesmo barco, Senhor. Mas graças a Deus que no nosso barco tem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que se levantará com a mão estendida e vai ordenar que toda essa ação maligna vai cessar, em nome de Jesus. Mas enquanto ela não passa, é para que nós possamos exercitar a nossa fé, para que a nossa fé não venha desfalecer pelo meio do caminho. É isso que eu peço, em nome de Jesus, para a sua vida, para você homem, para você mulher, para você casal, para você jovem, para você adolescente. Eu peço que a tua fé não desfaleça. Eu oro e eu declaro uma fé firme. Por isso, em nome de Jesus, a palavra de Deus esteja firmada no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque a palavra de Deus, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então busque a ler a palavra, busque todos os dias a ler a palavra de Deus, a profetizar a palavra, a declarar a palavra, porque você vai ficar fortalecido, você não vai desfalecer no momento qualquer, você não vai ser surpreendido no momento qualquer. E se por acaso você sentir alguma fraqueza, é lá naquela área que você tem que batalhar, é naquela área que você tem que levar diante de Deus, e o Espírito Santo vai fortalecer você, vai edificar você, vai te consolar nesses momentos e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família. Eu declaro que toda ação de enfermidade na tua casa seja varrida. Oh, eu declaro isso em o nome do Cristo que eu prego, o nome de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu, mas ressuscitou e vivo está para fazer valer a sua palavra, varrer da sua casa todo tipo de enfermidade, pois eu a repreendo em nome de Jesus e ordeno que toda enfermidade saia da sua casa, toda dor saia do seu corpo, agora mesmo. É uma ordem em nome de Jesus. Todo espírito de dor fora agora, e você seja sarado, que você seja curado e que você seja uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no teu coração. Louvado seja o Senhor.